queda livre e lançamentos verticais. Bom, eu não gosto de separar, tá, o assunto. Eu sempre coloco os dois juntos. Existem livros que separam, tá? Primeiro dá a parte de queda livre, para depois pegar a parte de lançamentos verticais, né? Vocês vão ver, na verdade são as mesmas equações, então é tudo uma coisa só. Tá? O interessante é você, na hora de iniciar o problema, identificar a velocidade inicial, se vai ser lançamento, se você vai abandonar, o que é isso. Tá? Bom, mas para nós começarmos a estudar isso aqui, primeiro essa é uma ideia de Aristóteles. Tá? Aristóteles, aí, século IV a.C., ele já colocava o seguinte: se você abandonar um corpo pesado e um corpo leve, o corpo pesado chegará primeiro ao solo. Tá? Mas você pode fazer experiências aí simples de serem feitas e você vai observar que nem sempre isso é verdade. Tá? No caso da experiência que eu vou tentar mostrar aqui, você pode reproduzir aí, você vai ver que dá certo. É o seguinte, vamos supor que eu tenha aqui uma página de caderno, tá? Eu destaquei aí, você pega uma folha qualquer aí, e uma borracha. A massa da borracha é ligeiramente maior do que da folha. Tá? Então, se você abandonar de uma mesma altura a borracha e a folha, o que você tenderá a ver vai ser isso aí. A borracha vai cair direto e a folha ela vai criar uma certa flutuação, então ela vai chegar depois do solo. Na época de Aristóteles, isso aí poderia ser interpretado da seguinte maneira: o corpo de maior massa chega primeiro ao solo. Mas, na verdade, isso não é verdade. O corpo de maior massa poderia chegar até depois, dependendo do formato do corpo. O que acontece quando a gente faz essa experiência aí no cotidiano é que existe ar dentro da sala. E como a folha está aberta, o ar cria uma sustentação na folha. Por isso que a folha dá essas voltinhas antes de bater no chão. Tá? Já a borracha não. Como ela não tem uma área muito grande, ela vai cair direto. Já o ar não vai conseguir fazer tanto efeito em cima da borracha. Para provar que isso é verdade, você pode, com a mesma folha e a mesma borracha, você amassa o papel. Amassa essa folha, tá? E cria como se fosse uma bola de papel. Olha, você não alterou a massa da folha, não alterou o peso dela. E a borracha continua também a mesma borracha. Se você repetir a experiência, você vai ver que as duas vão cair praticamente juntas no solo. Tá? Então, falar que o mais pesado chega primeiro, isso depende. Depende das condições que antecedem o problema. Primeiro, o ar. O atrito do ar vai frear. Então, o mais pesado às vezes leva vantagem realmente sobre o mais leve. Mas quer ver uma experiência simples que você pode fazer aí? Cola duas páginas uma na outra. Você pega duas páginas no caderno, cola uma na outra. Tá? E uma terceira página você vai fazer a experiência. Se você soltar, quer dizer, duas páginas pesam mais que uma página. Se você soltar essas duas páginas, você vai ver que elas vão flutuar. Se você pegar a uma página, tá, e amassar ela, você vai ter agora duas páginas com uma página amassada. Duas páginas inteiras e uma página amassada. Abandona os dois. Tá? Você vai ver que a página amassada, que no caso vai ser a mais leve, vai chegar no solo primeiro. Tá? Então, não é só a massa e o peso que influenciam. Vai influenciar também o formato. Como é que o ar está conseguindo frear esse objeto aí. Esse vídeo mostra paraquedistas pulando de um avião para formar figuras no alto. Normalmente quando isso acontece, tá, o locutor, você já deve ter visto na televisão, eles alegam que eles estão em queda livre. Na verdade, isso não é queda livre, porque existe uma resistência do ar. Você observa que os primeiros paraquedistas eles vão de braços e pernas bem abertas. Tá? Isso acontece exatamente para que eles possam esperar os paraquedistas que estão vindo mais acima. Quanto mais você inclinar o corpo, tipo assim, né, embicando o corpo, maior vai ser a sua aceleração, menor a resistência do ar. Quando eles chegam na mesma altura, observe que eles vão abrindo o corpo. Eles mantêm os corpos abertos, né, bem esticados, exatamente para aumentar a resistência do ar sobre eles.
Normalmente locutores chamam isso erroneamente de queda livre. Não é queda livre, porque eles usam a resistência do ar exatamente para poder controlar esta velocidade aí. Chega uma hora que o atrito do ar é tão grande que equivale ao peso deles. Eles passam a descer com um movimento uniforme. Isto não é queda livre. Queda livre ocorre quando você pode desprezar a resistência do ar. O cientista Brian Cox fez essa experiência na maior câmara de vácuo do mundo, pertencente à NASA. Observe que ele eleva até uma certa altura uma bola de boliche e penas. Ao abandonar as duas, você verifica que as penas criam uma flutuação onde existe ar. Havendo ar, a bola de boliche cairá antes das penas. Isso porque, devido ao ar, cria-se uma flutuação nas penas e elas não cairão com a mesma aceleração. Então elas demoram mais a cair do que a bola de boliche. Bom, fechando as comportas e retirando todo o ar da câmara, olha o que acontece. Feito o vácuo, tanto a bola de boliche quanto as penas cairão no mesmo instante. Observe agora que o ar não está fazendo o efeito sobre as penas. Sendo assim, aquela teoria de que o mais pesado chega primeiro está errado. Em queda livre, quando você despreza, tá? Porque você podendo desprezar a resistência do ar, nós já chamamos isso de queda livre. Quando você pode desprezar a resistência do ar ou for feito vácuo no ambiente, os corpos cairão em queda livre, ou seja, cairão com a mesma aceleração. Esta aceleração nós chamamos de aceleração da gravidade. Então, a queda livre significa cair no vácuo de forma que a influência do ar não afete o movimento. E quando os corpos caem em queda livre, você sabe que quanto mais alto você abandonar um corpo, maior vai ser a velocidade dele a chegar no solo. Então, esses corpos eles caem com uma certa aceleração. A velocidade vai estar variando. Tá? Então, essa aceleração nós chamamos de aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade vai ser representada por g, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado na Terra. Tá? Nós vamos estudar lá na gravitação universal que essa aceleração da gravidade ela vai variar de acordo com a altitude que você estiver. Tá? Quanto mais alto você estiver, menor a aceleração da gravidade. Só que ela vai alterar depois da terceira casa, depois da vírgula. Então esse 9,8 metros por segundo ao quadrado você poderia considerar um valor aí aproximado, tá, em todo o globo terrestre, tá, a aceleração da gravidade. Como 9,8 está muito próximo de 10, então assim, a nível de ensino médio, a gente costuma adotar 10 metros por segundo ao quadrado, tá, para facilitar os cálculos na hora do problema. Mas isso aí normalmente é dado no enunciado do problema, então você tem que estar atento. Você vai ver aí que 90% dos problemas é adotada a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Mas existem problemas que você tem que adotar o 9,8. Normalmente vem sendo dado no enunciado. Ou então achar o valor da aceleração da gravidade. Né? A aceleração da gravidade na Lua me parece que é 1,4 metros por segundo ao quadrado. Tá? É um valor bem mais baixo do que a aceleração da gravidade aqui na Terra. Então pode haver problemas também que você vai ter que calcular a aceleração da gravidade num certo planeta aí. Vamos falar agora sobre a orientação da trajetória. Tá? Isso já foi visto em capítulos anteriores aí, tá? Mas é só em forma de revisão para ver como nós iremos adaptar isso
no caso de lançamentos verticais, né? Porque o nosso movimento agora será na vertical. Normalmente, tá? Quando a gente trabalha com movimento uniformemente variado, a gente costuma adotar a trajetória positiva para a direita. Você já observou isso em problemas anteriores. Tá? Então a gente adota sempre a trajetória positiva para a direita. Sempre não, né? Quase sempre. Trajetória positiva para a direita. Adotando essa trajetória positiva para a direita, o que você terá? Por exemplo, se o corpo estiver à direita da origem, que é a posição zero, né? A posição será positiva. E à esquerda da origem, a posição será negativa. Tá? E com relação às velocidades? Bom, trajetória positiva para a direita. Olha, se o móvel está andando a favor da trajetória, que é o caso desse primeiro, tá vendo? Ele está indo para a direita lá. Esse aqui também, olha, ele está indo para a direita. Esses móveis que estão andando a favor da trajetória, as velocidades deles serão positivas. Estão a favor da trajetória. Já no caso desses dois outros móveis aqui, ó, esse aqui e esse aqui, eles não estão andando contra a orientação da trajetória. Eles estão andando para a esquerda. A orientação da trajetória é para a direita. Então a velocidade desses dois móveis, essas velocidades serão negativas, que estão contra a orientação da trajetória. Agora, você poderia também inverter a trajetória, adotar a trajetória positiva para a esquerda. Nesse caso, os móveis que estão andando para a esquerda teriam velocidades positivas. E os móveis que estão andando para a direita, contra a orientação da trajetória, teriam velocidades negativas. Então, a orientação da trajetória vai ser muito importante quando nós pegarmos os lançamentos verticais. Tá? Por quê? Olha, como nós vamos estar trabalhando na vertical, você vai jogar um objeto para cima ou para baixo, nós vamos estar trabalhando na vertical. Tá? Então, o importante é você ter uma trajetória na vertical, orientada para cima ou para baixo. Olha, agora, opinião minha. Tá? Eu gosto de sempre trabalhar com a trajetória adotada para cima. Tá? 99% dos problemas você não adota a trajetória para a direita, tá? Só se vier realmente no enunciado trajetória para a esquerda que você vai fazer isso. Você vai adotar a trajetória para a esquerda. Não estando no enunciado, você adota a trajetória para a direita. No caso da queda livre e lançamentos verticais, se você adota a trajetória positiva para cima, você só vai ter vantagens aqui. Deixa eu consertar isso aqui. Está aqui. Consertei. Tá? Você só vai ter vantagem adotando a trajetória positiva para cima. Por quê? Por exemplo, o chão, que é a nossa referência, e o solo é a posição zero. O solo vai ser a nossa posição zero. Não existirá posições negativas, a não ser que você faça um buraco no chão aí. Tá? Para cima você vai ter, então, as alturas positivas. Daí você tem o seguinte, vamos supor que você lance um corpo verticalmente para cima. Quando você lança um corpo verticalmente para cima, a velocidade inicial desse corpo vai ser positiva. Você está lançando o corpo a favor da trajetória. Tá? Já se você lançar esse corpo verticalmente para baixo, vamos supor que você lançasse o corpo aqui para baixo, em vez de lançar ele para cima. Então a velocidade inicial desse corpo já seria negativa. Velocidade inicial negativa se você estivesse lançando o corpo verticalmente para baixo. Tá? Vamos chamar de velocidade inicial. Isso aqui, lançando para cima, velocidade inicial positiva. Ó. Tá? Deixa eu voltar aqui. A velocidade inicial positiva quando você lança para cima, a velocidade inicial negativa quando você lança para baixo. O solo é a altura zero. Bom, vamos lá. Esse corpo aqui que você lançou para cima, o que vai acontecer? Ele vai subir, vai atingir a altura máxima. Quando esse corpo atinge a altura máxima, quanto que vai valer a velocidade dele? Não vai ser zero? O corpo vai parar de subir para começar a descer.
Então, a propriedade física da altura máxima é que a velocidade do corpo vai ser igual a zero. Se eu perguntar assim, em que instante o corpo atinge a altura máxima? Eu vou estar querendo saber o instante, o tempo, em que a velocidade do corpo vai ser igual a zero. Aí o corpo começa a descer, tá? O corpo descendo, ele passa a ter uma velocidade então negativa. Deixa eu clonar isso aqui. O corpo descendo, ele passa a ter uma velocidade negativa. Então você verá, na equação horária, achou velocidade negativa é porque o corpo está descendo. Velocidade positiva é porque o corpo está subindo. Velocidade igual a zero, o corpo atingiu a altura máxima. Quando é que o corpo atingirá o solo? O corpo atingirá o solo quando a altura for igual a zero. Uma outra coisa que é importante frisar aqui. Quando você lança o corpo verticalmente para cima, ele vai subir no movimento retardado, não é isso? Ele vai perdendo velocidade até atingir a altura máxima. Depois ele desce com o movimento acelerado. O que significa isso então? Que vai existir uma aceleração direcionada para baixo. Ele vai subir com o movimento retardado, perdendo velocidade. Então nós teremos uma aceleração para baixo, que é a aceleração da gravidade. No caso da orientação da trajetória para cima, nós vamos ter a aceleração da gravidade, uma aceleração negativa, tá? Que a aceleração da gravidade está sempre para baixo. Nesse caso aqui da trajetória positiva para baixo, tá, gente? Eu não gosto nem muito de comentar isso aqui. Isso aqui é só se realmente no estado do problema vier pedindo para você adotar a trajetória positiva para baixo. Tá? Eu acho assim, o único problema que é vantagem isso aqui é quando você abandona o corpo de uma certa altura, ele perde o tempo para chegar no chão, no solo. Sabe? Aí é vantagem. Ou a altura do corpo num certo instante, aí já até complica um pouquinho. Tá? Mas mesmo nesses dois casos, o primeiro caso aqui vai ser mais interessante. Você adotar a trajetória positiva para cima, tá? Com a aceleração da gravidade negativa. Já nesse segundo caso aqui, com a trajetória positiva para baixo, por exemplo, a aceleração da gravidade teria que ser positiva, né? Porque você estaria adotando uma trajetória aí positiva para baixo. Se você lançar o corpo para baixo, a velocidade inicial seria positiva. Se você lançar o corpo verticalmente para cima, a velocidade inicial seria negativa. Tá? Eu acho que não é vantagem você adotar essa trajetória. Então vamos esquecer essa trajetória aqui. Tá? Essa trajetória positiva aqui. Vamos esquecer isso aqui. Tá bom? Vamos agora às equações. Como já foi dito, um corpo quando está em queda livre ou em lançamentos verticais, onde você despreza a resistência do ar, nós teremos uma aceleração que é constante, que é a chamada aceleração da gravidade. Olha, se a aceleração da gravidade é constante, significa que o movimento será um movimento uniformemente variado. Nós já conhecemos as equações do movimento uniformemente variado. Estão aí as três equações. Equação horária da posição, equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. Tá? Agora, normalmente a gente faz uma adaptação para os lançamentos verticais ou a queda livre. Como se trata de altura, a adaptação é o seguinte. Para a queda livre e lançamentos verticais, tá? A gente faz uma adaptação aqui. No movimento uniformemente variado, S não é a posição. No caso, na vertical, em vez de posição, nós iremos chamar de altura, representando por H. Isso será igual. S0 não é a posição inicial. Aqui nós teremos a altura inicial, H0. Bom, no movimento uniformemente variado, velocidade inicial vezes o tempo. Tá? No lançamento vai ser a mesma coisa. Você vai ter a velocidade inicial, V0, vezes o tempo. Tá? E você vai estar de olho em V0. Se for lançamento para cima, V0 é positivo. Se for lançamento para baixo, V0 é negativo.
mais a aceleração sobre 2, t ao quadrado. No caso de lançamentos verticais e queda livre, a aceleração é a aceleração da gravidade. Então a nossa equação ela vai ficar assim, ó, mais g sobre 2, tá? A aceleração da gravidade a gente representa por g, então vai ficar g sobre 2 tempo ao quadrado. Tá? Esta vai ser a equação horária das alturas. Tá? Você vê que nós não estamos saindo do movimento uniformemente variado. Eu simplesmente substituí posição por altura. E a aceleração pela aceleração da gravidade, que normalmente vai ser constante. Vai ficar até mais fácil de trabalhar aqui. A equação das velocidades, V igual a V0 mais AT. Velocidade é velocidade mesmo. V será igual. Velocidade inicial, repete-se aqui, será velocidade inicial mesmo, mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração aqui passa a ser a aceleração da gravidade vezes o tempo. Observe que é só uma adaptação. E a equação de Torricelli? V ao quadrado vai ficar V ao quadrado mesmo. A velocidade inicial ao quadrado, repete, vai ser a mesma coisa, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que aqui na queda livre e lançamento vai ser a aceleração da gravidade, vezes variação de altura. Aqui você tinha ΔS, que é variação de posição. A variação de altura será ΔH. Alguns livros, tá, em vez de colocar H, coloca Y. Você estaria trabalhando na vertical no eixo Y, sem problema. Se o seu livro adota assim, você pode substituir aí simplesmente o H por Y. Tá? Lembrando-se que nós estaremos adotando a trajetória positiva para cima. Então, se eu, por exemplo, vamos supor que eu pegue um corpo aqui e abandone esse corpo de uma certa altura. Tá? 20 metros, por exemplo. Você vai colocar a altura inicial 20 metros. Se eu abandonar o corpo, é porque a velocidade inicial vai ser 0. Você vai substituir 0 aqui, no lugar da velocidade inicial. Tá? Eu vou querer saber, por exemplo, em quanto tempo ele chega no chão. A altura vai ser 0, final. Porque para ele chegar no chão, a altura final vai ser 0. Tá? Lembrando-se que a gravidade será negativa. Eu vou te dar aí, normalmente é dada a gravidade em módulo, 10 metros por segundo ao quadrado. Aí você vai adotar a gravidade aqui, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Aí eu poderia pedir em quanto tempo ele chega no chão, qual é a velocidade que ele vai chegar no chão. Se você calculou o tempo na primeira, você joga aqui na segunda e calcula, tá, a velocidade, o valor da velocidade que ele toca o solo. Tá? Se eu lançar o corpo verticalmente para cima, a velocidade inicial vai ser positiva. Se eu lançar ele verticalmente para baixo, a velocidade inicial é negativa. Se eu abandonar, a velocidade inicial será 0. Vamos ver agora como isso funciona nos problemas? Um corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura. Olha, nós já temos dois dados aí. Primeiro, o corpo é abandonado. O que significa o corpo ser abandonado? É que a velocidade inicial dele será 0. Então, olha, nós teríamos aqui, ó, velocidade inicial igual a 0. Ele foi abandonado de uma altura de 125 metros, ou seja, a altura inicial, que é a altura em que ele foi abandonado, é igual a 125 metros. Ok? Em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, olha, é aquela ideia. Eu estou adotando a trajetória positiva para cima. Tá? Apesar o corpo abandonado, ele vai descer, mas a trajetória é positiva para cima. Ele foi abandonado a 125 metros do solo, tá? E eu vou estar querendo saber aí, né, o tempo gasto para ele atingir o solo. Mas vamos lá, admitindo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, como eu estou adotando a trajetória positiva para cima, a gravidade não é para baixo? A gravidade será
negativa. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, na letra A, eu quero saber o instante ou o tempo gasto para atingir o solo. O solo não vai estar aqui na altura zero? Você abandonou o corpo aqui em cima, né, 125 metros de altura, e esse corpo vai cair. Tá? Então, eu quero saber o instante em que a altura será igual a zero. É o instante em que ele vai atingir o solo. Bom, para isso, então, vamos à equação horária. H é igual a H0 mais V0T mais G sobre 2 T ao quadrado. Substituindo agora, tá? Como eu quero saber o instante que ele vai atingir a altura zero, vamos colocar aqui a altura zero é igual a altura inicial 125, foi a altura que ele foi abandonado, mais, como a velocidade inicial vale zero, ele foi abandonado, então, olha, esse termo aqui ele vai subir. Zero vezes tempo, zero. Tá? Mais, G sobre 2, a gravidade não é menos 10? Menos 10 dividido por 2, menos 5T ao quadrado. Pronto, aqui eu vou achar o tempo. Passo 5T ao quadrado para o primeiro membro, eu terei 5T ao quadrado é igual a 125. Passo 5 dividindo, T ao quadrado é igual a 125 dividido por 5. Então, T ao quadrado vai ser igual a 25. Okay. Extrai a raiz quadrada, né? Porque aqui o tempo está elevado ao quadrado. Então, tempo será igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Né? Agora, o menos não vai importar. Né? O menos você joga fora porque não existe raiz, não existe tempo negativo. Tá? Então, a raiz de 25 vai dar 5. Então, é a resposta do problema. Ele vai chegar no solo no instante 5 segundos. Essa vai ser a resposta do problema. É a letra A, né? Resposta da letra A. Tá bom? Agora vamos lá, letra B. Com que velocidade ele atinge o solo? Bom, ele não vai atingir o solo em 5 segundos? Então eu quero saber na letra B qual é a velocidade do móvel no instante 5 segundos. Tá? Que é o instante que ele bate no chão, no solo. Agora, então, vamos pegar a equação da velocidade. Como V é igual a V0 mais GT, vamos substituir. Que velocidade que ele vai bater no chão, partindo da velocidade inicial zero, que estava no início do problema, a gravidade menos 10, vezes o tempo, que vale 5 segundos, que é o instante que ele toca o chão. Então, a velocidade será igual a menos 50 metros por segundo. Tá? Essa será a resposta e vamos entender aí esse sinal, né? Por que menos? O objeto, quando ele bate no solo, quando ele chega lá no chão, ele não estava descendo? Não, você abandonou ele de uma altura de 125 metros. Ele vem caindo. Tá? Como eu estou com a trajetória positiva para cima e o objeto está caindo, a velocidade do objeto será negativa. Por isso desse sinal aqui. Tá? Vou até frisar aqui, olha. Esse sinal negativo significa que o objeto está descendo. Ok? Se eu tivesse pedido um módulo da velocidade, você poderia colocar direto 50 metros por segundo.
bom? Olha, esse problema daria para resolver também por torre Célio. Tá? Vamos supor que você, a velocidade ao atingir o solo viesse ali na letra A. Tá? Porque no caso aqui ele pediu tempo no solo, quer dizer, ele chegou no solo em 5 segundos, então já tinha esse tempo, foi fácil substituir esse tempo para chegar aqui na letra B. Tá? Mas vamos supor que você não tivesse esse tempo, você poderia resolver por Torricelli. Tá bem? Olha só, nós chegamos na mesma resposta. Ó, V ao quadrado será igual a V0 ao quadrado mais 2G delta H. Tá? Vou ter que colocar aqui, ó, ou, né? Seria outra maneira de se fazer. Tá? Então você tem velocidade no solo, V ao quadrado, que você está querendo saber, é igual. A velocidade inicial, como era zero, mais 2 vezes a gravidade, menos 10, vezes a variação de altura. Olha, qual vai ser a variação de altura? Lembra-se que o ΔH, variação de altura, é a altura final menos a altura inicial. Tá? Então, essa variação de altura, ΔH, vai ser igual. A altura final, ele vai chegar no chão. Menos a altura inicial, 125. Então, ΔH vai ter um valor igual a menos 125 metros. Por quê? Está descendo. Então, no lugar de ΔH aqui, ó, você não vai colocar 125, você vai colocar menos 125. A variação de altura é negativa porque o objeto está caindo. Bom, então V ao quadrado vai ser igual, olha, aqui vai dar 1.250, positivo, né? Menos com menos vai dar mais. 10 vezes 125, 1.250, vezes 2 vai dar 2.500. Matematicamente, você vai extrair a raiz quadrada agora, então olha, vai ser velocidade igual a mais ou menos raiz quadrada de 2.500. Então a velocidade será igual a mais ou menos, aqui vai dar, raiz quadrada de 25 é 5,000, 50. Mais ou menos 50 metros por segundo. Bom, agora você tem que optar, né? É mais ou é menos? Tá? Como o objeto está caindo, a velocidade aqui no caso será negativa, porque nós estamos adotando a trajetória positiva para cima. Então a velocidade é menos 50 metros por segundo. Em módulo, 50 metros por segundo. Tá? Se você colocar como resposta 50 metros por segundo, também não está errado. Tá? Ele está descendo com 50 metros por segundo. Vamos para o próximo problema? Um corpo é lançado do solo verticalmente para cima. Observe que nós já temos aí um dado. Ele é lançado do solo. Então ele está no chão. A altura inicial, H0, é igual a 0. Ele é lançado do chão. Verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Bom, ele está sendo lançado para cima. Adotando a trajetória positiva para cima, então a velocidade inicial será positiva. Ele está sendo lançado para cima, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, quer dizer, como se estivesse caindo no vácuo, e admitindo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade não é para baixo? Então, a gravidade será igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Pede-se, letra A, a função horária das alturas. Vamos lá. Eu quero, então, na letra A, a função horária y em função de t. Tá? Ô, gente, desculpa. Eu estou colocando o y. Você vê que você pode colocar o y, não tem problema não, tá? Então vamos calcular a função horária das alturas da letra A. Eu estou querendo, na verdade, altura em função do
tempo. H é igual a H0 mais V0t mais G sobre 2 t ao quadrado. Vamos substituir. Altura igual. Altura inicial, ele não está saindo do chão? Foi lançado para cima. A altura inicial é 0. A velocidade inicial, 20. Então, vamos substituir. V0 vale 20. Tempo, T mesmo. Repete. Mais G sobre 2. A gravidade não é menos 10? Menos 10 sobre 2, menos 5. T ao quadrado. Esta é a função horária das alturas. Letra B, a função horária das velocidades. Agora eu quero a velocidade em função do tempo. Vamos à equação da velocidade. Como V é igual a V0 mais GT, vamos substituir. V é igual. Velocidade inicial, ele foi lançado para cima com 20. A gravidade, menos 10 vezes t. Acabou. Aqui está a função horária das velocidades. Tá vendo? Na letra A, à medida que você vai substituindo o tempo, você terá as alturas que o objeto está. Na letra B, à medida que você vai substituindo o tempo, você vai achar a velocidade que o objeto terá naquele instante. Na letra C, é pedido o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Vamos àquela propriedade física da altura máxima. Você lança o corpo verticalmente para cima e não tem velocidade positiva. Quando ele chega na altura máxima, a velocidade é 0. Que aí ele desce com velocidade negativa. Então eu quero saber na letra C, em que instante a velocidade do corpo será igual a 0, que é o instante em que o corpo vai atingir, tá, a altura máxima. Tá bom? Bom, como é o instante em que a velocidade é igual a 0, eu vou usar a equação horária das velocidades aqui. Ó. Tá? Vamos usar a equação horária das velocidades. Eu pego a equação como é V, que é igual a 20 menos 10t. Vamos substituir a velocidade, então, por 0. 0 é igual a 20 menos 10t. Passo 10t para o primeiro membro. 10t é igual a 20. Passo 10 dividindo. Tempo será igual a 20 dividido por 10. Ou seja, ele atingirá a altura máxima no instante 2 segundos. Esta é a resposta. O instante em que ele atingiu a altura máxima. Agora a letra B. A altura máxima atingida pelo corpo. Ele não atingiu a altura máxima no instante 2 segundos? Vamos substituir então esse instante aqui na fórmula da altura. Então, para achar a letra D, eu quero saber qual é a altura nesse instante 2 segundos. Vamos substituir. H vai ser igual a 20 vezes o tempo, 20 vezes o tempo que vale 2 segundos, menos 5t ao quadrado, ou seja, 5 vezes 2 elevado ao quadrado. Tá bom, gente? Olha, eu estou tirando essa equação daqui, tá? É a mesma equação. Ó. Então, H é igual a 20 vezes 2, 40, menos 5 vezes 2 elevado ao quadrado, 4.
Então, a altura será igual a 40 menos 20. Então, a altura máxima alcançada pelo corpo será igual a 20 metros. Está aqui a resposta. Altura máxima alcançada pelo corpo. 20 metros. Letra E. O tempo total gasto pelo corpo para retornar ao solo. Então, a letra E, vai ter uma coisa interessante aí, mas vamos chegar lá. Letra E. Eu quero saber, então, o tempo total gasto pelo corpo, tempo, para retornar ao solo. O solo não está na altura 0? Eu quero saber, então, em que instante a altura será 0. Olha, a equação horária das alturas está aqui. Eu quero saber o instante em que a altura vai ser igual a 0. Então, pegando a equação das alturas, vamos repeti-la aqui. H vai ser igual a 20t menos 5t ao quadrado. Vamos fazer a altura igual a 0. 0 é igual a 20t menos 5t ao quadrado. Bom, eu posso passar aqui para o primeiro membro, né, e racionalizar isso aqui. Tá? Então, nós vamos ter assim 5t ao quadrado menos 20t é igual a 0. Tá? Não posso colocar 5t em evidência? 5t que multiplica. Olha, 5t ao quadrado por 5t dará 5t ao quadrado por 5t vai dar t. Menos 20t dividido por 5t vai dar 4. Isso é igual a 0. Então, olha, ou, né, vamos botar aqui a representação matemática, né? Ou t igual a 0, né, porque você vai ter 5t igual a 0, então t igual a 0. Ou t menos 4 é igual a 0. Ou seja, tempo vai dar 4 segundos. Essa vai ser a resposta. Tá? Que é o instante em que o corpo retorna ao solo. Tá? A pergunta lá, olha, o tempo total gasto pelo corpo para retornar ao solo. Esse tempo igual a 0, não é porque o corpo sai do solo no tempo 0. No início do problema você não está lançando o corpo verticalmente para cima, é como se ele estivesse no solo. Tá? Então, tempo igual a 0, você joga fora aqui. A minha resposta, então, será 4 segundos. Tá bom? Agora verifique o seguinte. Ele saiu do chão, ele levou 2 segundos para atingir a altura máxima e mais 2 segundos para descer até o chão. Tá vendo? Então isso é uma propriedade no lançamento vertical para cima. Em relação ao ponto de referência de onde você lança, o tempo gasto para o corpo atingir a altura máxima será o mesmo tempo que ele gastará para retornar até a posição de lançamento. Tá? Então observe que ele demorou 2 segundos para atingir a altura máxima e mais 2 segundos para descer até o ponto de lançamento, tá? Dando no total de 4 segundos que ele chega no chão. Então, dependendo aí, né, se o seu professor aceita isso, você poderia responder isso direto. Eu poderia responder a letra E direto sem ter que calcular. Uma vez que eu calculei que o tempo de subida era 2 segundos, eu poderia falar assim, tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá? Como ele subiu em 2 segundos, subida mais descida, 4 segundos. Tá? O tempo de subida seria exatamente o mesmo tempo de descida. Vamos para a letra F, que aí você vai observar uma outra coisa interessante também. Tá? Do mesmo jeito que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, você vai verificar que a velocidade com que o corpo é lançado é a mesma velocidade que ele retorna para o solo. Tá? Do mesmo jeito que ele vai subindo e retardando, depois ele vai descer acelerando. Ele chegará no solo com a mesma velocidade. Tá? Porém, como ele estará descendo, a velocidade será negativa. Nós estamos adotando a trajetória aqui positiva para cima.
Ok? Então vamos calcular isso. Olha, a velocidade do corpo ao tocar o solo. Eu quero saber então na letra F qual é a velocidade do corpo ao tocar o solo. Ele não toca o solo em 4 segundos? Vamos colocar aqui, ó, tempo, 4 segundos. Vamos substituir na função horária da velocidade. Aqui, ó, V é igual a 20 menos 10t. Então, substituindo aqui, ó, V é igual a 20 menos 10t. Substituindo o tempo por 4 segundos, V é igual a 20 menos 10 vezes 4. Então, V será igual a 20 menos 40. Então, você terá uma velocidade de menos 20 metros por segundo. Observe que esta velocidade é a mesma velocidade do lançamento. Só que no lançamento era para cima. Então a velocidade inicial no lançamento era 20 metros por segundo. Como agora ele está retornando ao solo, a velocidade será negativa. Está vendo? Velocidade negativa significa que ele está descendo. Tá bom? Bom, agora vamos lá. Construa os gráficos altura em função do tempo e velocidade em função do tempo. Olha, eu quero então um gráfico dessa equação, tá? E desta equação. Lembre-se, a altura em função dos tempos aqui é uma equação de segundo grau, vai me dar uma parábola. Agora, já a velocidade em função do tempo é uma equação do primeiro grau, vai ser uma reta. Tá? Então, deixa eu construir os dois diagramas aqui, inicialmente. Olha, nesse primeiro aqui, olha, será a altura em metros, tempo em segundo. Tá? Para construir o gráfico da altura, olha, eu sei que vai ser uma parábola, porque é uma equação de segundo grau. Olha, o corpo não sai da altura zero, vai sair daqui. Em 2 segundos, esse corpo atinge a altura máxima. Eu vou representar aqui 2 segundos. Ele vai atingir a altura máxima. Qual é a altura máxima alcançada por esse corpo? Nós calculamos aí. A altura máxima alcançada por esse corpo foi de 20 metros. Vou representar aqui. Tá? E no instante 4 segundos, ele retorna para o solo. Então, vou colocar aqui 4 segundos, ele vai retornar para a altura zero. Então você terá aqui uma parábola. Tá? Agora eu estou fazendo aqui na mão, então desculpe, ela não vai ficar muito certinha, não. Eu vou tentar fazer aqui da melhor maneira possível. Tá? Ela vai entender lá para 4, uma parábola. Tá? Onde o vértice da parábola é a altura máxima, tá vendo? É o instante em que a velocidade vai ser igual a zero. Tá bom? Já o gráfico velocidade, em função do tempo, a velocidade, metro por segundo, tempo em segundo. Inicialmente, a velocidade valia 20. Vamos representar aqui, ó. 20 metros por segundo. Tá? No instante 2 segundos, no instante da altura máxima, no instante 2 segundos, a velocidade vai valer zero. Vai estar cruzando o eixo dos tempos aqui. E no instante 4 segundos, o dobro aqui, fazer mais ou menos, no instante 4 segundos, ele vai estar com uma velocidade de menos 20 metros por segundo. Tá? Ou seja, vou botar aqui mais ou menos, então você vai ter aqui, ó, uma reta, né? Aqui era 20 e tal. Você vai ter uma reta passando por esses pontos aí. Olha, começa no 20, passa por 2 e passa lá. Tá certo? Aliás, vamos parar aqui em 4, porque aqui ele chega no chão, né? Então vai existir movimento depois de 4 segundos. Tá? Então ele vai estar aqui, ó, representando aqui seria esse ponto
Tá? Seria o ponto 4 menos 20 metros por segundo aqui. Ó. Tá bom? Estaria um pouquinho acima aqui, né? Tá bom, gente? Eu fiz mais ou menos aqui. Estaria... Ok? Vamos para mais um. Do alto de uma montanha de 178,45 metros de altura, então olha, eu estou dando para vocês a altura inicial. A altura inicial vale 178,45 metros. Tá? Lança-se essa pedra verticalmente para baixo. Então você está lançando, você está lá em cima do morro, lançando a pedra verticalmente para baixo, com uma velocidade inicial que vale 20 metros por segundo. O lançamento não é para baixo, então a velocidade inicial é negativa, menos 20 metros por segundo. Desprezando qualquer atrito e adotando a gravidade 10 metros por segundo, lembra-se que a gravidade também é para baixo, então o valor da gravidade será de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Determine qual é a velocidade que a pedra atinge o chão. Então vamos lá, na letra A, o que eu estou querendo? Eu estou querendo saber com que velocidade a pedra atinge o chão. Onde está o chão? O chão está na altura 0. Tá? Então, olha, usando as equações horárias, tá? Aquele detalhe, você tem que saber quais são as equações horárias. Vamos lá, olha, nós temos três equações aqui, né? H igual a H0 mais V0t mais G sobre 2t ao quadrado. Temos a equação horária das velocidades, V igual a V0 mais GT. E temos também a equação de Torricelli, que é V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2G delta H. Tá? Como eu quero a velocidade quando a altura é igual a 0, a primeira equação não vai servir. Tá vendo? Porque, olha, aqui eu tenho velocidade inicial, não tenho velocidade. Então eu não vou achar a velocidade na primeira equação. Poderia achar na segunda equação se eu tivesse o tempo. Então você pode fazer isso. Você pode calcular o tempo na primeira equação, tá? Em quanto tempo ele demora para chegar no chão. Pegar esse tempo e substituir aqui para achar a velocidade. Ok? Mas olha, normalmente quando isso acontece, você pode ir direto para a equação de Torricelli. Vamos ver se dá. Eu estou querendo a velocidade. A velocidade inicial eu tenho, a gravidade eu tenho e a variação de altura eu tenho. Eu não te dei a altura inicial? A altura final é 0. Tá? Então, por Torricelli, esse problema vai ficar bem simples. V ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G delta H. Vamos substituir. Como eu quero a velocidade, vamos repetir aqui, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. V0 não é menos 20? Então você vai ter menos 20 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes a gravidade, que é menos 10, vezes a variação de altura. Aí você cai naquele caso. Delta H, você sabe que é H menos H0. Então, delta H vai ser a altura final, que é 0, quando ele chega ao chão, menos a altura inicial, que era 178,45. Então, essa variação de altura aqui, olha, ela será negativa, porque está descendo, 178,45 metros. Essa é a variação de altura. Essa variação de altura que você vai substituir aqui, ó, que multiplica menos 178,45. Apertar aqui e espremer. Tá? Então, olha, V ao quadrado será igual
Menos 20 ao quadrado, 400. Menos com menos aqui vai dar mais. Tá? 2 vezes 10, 20. 20 que multiplica 178,45 vai dar 3.569. Então você terá que V ao quadrado será igual a 400 mais 3.569 vai dar 3.969. Extraindo a raiz quadrada desse número, olha, você vai ter que a velocidade será igual a mais ou menos raiz quadrada de 3.969. Então a velocidade será igual a mais ou menos raiz quadrada de 3.969 dará 63 metros por segundo. Bom, agora vamos lá. Mais ou menos. Nós não estamos adotando a trajetória positiva para cima? Ah, mas o corpo está descendo. Não importa. O que eu falei com vocês? Adote a trajetória sempre positiva para cima. Tá? Como você lançou o corpo lá de cima, tudo bem, ele vai estar descendo. Você lançou ele com uma velocidade negativa. Esse corpo vai estar descendo. Tá? Ele está descendo com uma velocidade negativa. Ele vai chegar aqui no chão com 63 metros por segundo. Como ele vai estar descendo, então a velocidade vai ser igual a menos 63 metros por segundo. Se você quiser colocar a resposta em módulo, é só colocar aí. Resposta vai dar módulo de menos 63, ou 63 metros por segundo. Tá bom? Agora a letra B. Quanto tempo leva para a pedra atingir o chão? Como agora eu já conheço a velocidade que ela chega no chão, eu vou querer saber nessa letra B, então, quanto tempo demora para a pedra atingir essa velocidade de menos 63 metros por segundo. Tá? E aí eu vou estar determinando o instante que ela chega no chão. Ou então, você poderia fazer a altura igual a zero aqui, olha, e resolver a equação do segundo grau aqui. Tá? Achar o tempo que ela vai chegar no chão. Mas pela equação da velocidade fica mais fácil, como a equação do primeiro grau, né? V igual a V0 mais GT. É só substituir aqui, olha, a velocidade, quando ele chega no chão, é menos 63. Que vai ser igual. A velocidade inicial era menos 20. A gravidade, menos 10 vezes T. Tá? Passo 10T para o primeiro membro, eu terei que 10T é igual a menos 20. O menos 63 passa para o segundo membro, mais 63. Tá? Então você tem que 10T é igual a 63 menos 20, 43. Passo 10 dividindo, tempo será igual a 43 dividido por 10. Então tempo será igual a 4,3 segundos. Ou seja, em 4,3 segundos, esse corpo atingirá o Sol. Tá bom? Bom, no quarto problema, como eu já havia previsto, tá? Eu vou ter que agora abrir um parênteses para você entender. Um paraquedista, quando a 120 metros do solo, deixa cair uma bomba. Então, a primeira coisa que você imagina, primeiro, o paraquedista está a 120 metros do solo. Mas deixa cair uma bomba e você imagina, poxa, eu tô descendo de paraquedas e abandonando um corpo. Olha, quando você abandona esse corpo, né, inicialmente a gente pensa assim, olha, ele está partindo toda a velocidade inicial zero. Ele está sendo abandonado. Nesse caso, isso não vai acontecer. Por quê? Como o paraquedista está caindo, como ele está descendo, o corpo que está na mão dele já está com a mesma velocidade do próprio paraquedista. Então, quando ele larga esse corpo até pode cair em relação a ele, ao paraquedista. Mas a velocidade inicial desse corpo não vai ser zero em relação ao solo.
vai ser a própria velocidade de queda do paraquedista. Tá? Bom, se você não entendeu bem, vamos tentar melhorar esse exemplo. Vamos supor que você tenha um balão. Você tem um balão e observe, você está abandonando um corpo a partir do repouso. Mas olha, na nossa tela esse balão está em repouso. Tá? Então você está abandonando um corpo a partir do repouso. Agora, e se esse balão estivesse subindo? Vamos comparar agora o movimento. Olha. Observe que nos dois casos, tá? É assim, eu estou colocando o balão no balão esquerdo, aí você está abandonando. Mas no mesmo instante que eu abandono no balão esquerdo, no balão da direita está mostrando eu abandonando o corpo. Tá vendo? É a mesma experiência. Note que no balão da direita ele tem uma velocidade de subida. Então, quando eu abandono o corpo no balão da direita, observe que inicialmente, mesmo após eu ter abandonado o corpo, ele continua subindo um pouco. Ó. Por isso que eu coloquei esse traço preto embaixo, tá? Para você verificar. Ó. Quando ele solta o corpo, olha como é que o corpo está subindo. Olha lá, ele está subindo, atingiu a altura máxima e começa a descer. Em relação a você no balão, você vai estar vendo simplesmente o corpo descendo. O corpo vai distanciar cada vez mais do balão. Tá? Você que está no balão, você não percebe essa subida que o corpo dá. Só vai perceber quem estiver no solo, parado. Tá? Porque o balão então estava subindo e você abandonou o corpo. Então o corpo inicialmente tem a mesma velocidade do balão. Nesses casos de balão subindo, paraquedista caindo, a velocidade inicial do corpo, quando você abandona ele, não será zero. Vai ser a velocidade do próprio balão ou do próprio paraquedista. Tá bom? Vamos voltar então lá ao nosso problema. Um paraquedista, quando a 120 metros do solo, bom, o paraquedista vai estar caindo, né, gente? Paraquedas ele não está subindo, ele está descendo. Então, olha, um paraquedista, quando ele está a 120 metros do solo, vamos colocar isso aí. Altura inicial, 120 metros, que é aqui que está começando o nosso problema. Ele deixa cair uma bomba. Quer dizer, então você imagina, ele deixa cair velocidade inicial zero. Não, porque o paraquedista estava caindo. Então essa bomba vai ter uma velocidade inicial que é a própria velocidade do paraquedista naquele momento. Essa bomba leva 4 segundos para atingir o solo. Então, olha, ela vai gastar um tempo de 4 segundos para chegar aonde? Na altura zero, que é o Sol. Supondo que a bomba caia em queda livre e adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, gravidade para baixo, a gravidade será igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade de queda do paraquedista. O que eu estou querendo determinar? Aquela velocidade inicial da bomba. Tá? Porque a velocidade inicial da bomba, quando ela foi abandonada, era a velocidade do paraquedista de queda. Ok? Olha, tudo leva a crer aqui que é aquela primeira equação, né? A equação horária das alturas, olha. Vamos tentar. H é igual a H0 mais V0T mais G sobre 2T ao quadrado. Vai chegar no chão, no solo. A bomba chega no solo, altura igual a zero. A altura inicial que ela foi abandonada, 120. Mais a velocidade inicial eu estou procurando. Vezes o tempo. Quanto tempo ela chegou no chão? Em 4 segundos. Menos, né? Porque a gravidade aqui é menos 10. Menos 10 sobre 2, menos 5. Vezes tempo que ela chegou no chão. 4. Elevado ao quadrado. Então agora é só fazer essa conta. Então o que eu vou ter aqui? Ó? Vou pegar o 4V0 e passar aqui para o primeiro membro. Menos 4 V0 é igual a 120 menos, olha, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5 vai dar 80.
Então, menos 4V0 será igual a 120 menos 80, 40. Multiplica por menos 1 aí, você vai ter que V0, já vou passar o 4 dividido, hein? Vai ser igual a menos 40, troquei o sinal, dividido por 4. Então a velocidade inicial de queda do paraquedista será de menos 10 metros por segundo. Tá? Agora a pergunta, por que menos 10? Porque ele está caindo. Tá? O paraquedista aqui, ó, essa velocidade negativa aqui, indica que ele está caindo. Um paraquedista. Ok? Então, olho nisso, hein? Que na maioria dos problemas, quando um objeto é abandonado ou você deixa cair, a velocidade inicial vale 0. Agora, nesses problemas onde já existe um movimento na vertical, isso não acontece. Vamos para o último problema. Já está dando mais de 1 hora de aula, então vamos para o último problema aqui, depois a gente encerra a aula. Tá? 2 corpos são lançados verticalmente para cima do mesmo ponto e com velocidades iniciais iguais a 30 metros por segundo. O que o problema diz? Que são 2 corpos e a velocidade são iguais. Então nós temos assim, a velocidade do corpo A será igual à velocidade de lançamento do corpo B, que vai ser igual a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade inicial de lançamento, né? Então vamos chamar V0A e V0B aqui, ok? Bom, e eles são lançados no mesmo ponto, ou seja, esse mesmo ponto eu posso considerar como se fosse o solo. Eles estão sendo lançados do solo verticalmente para cima, é a mesma coisa, tá? O segundo corpo é lançado 3 segundos após o primeiro, aí que está o problema. Ou seja, o corpo B, que vai ser lançado depois, ele vai ter 3 segundos a menos de movimento do que o corpo A. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o tempo para o B, tempo do B, será igual ao tempo do A. Eu não vou botar aqui TA, não, vou botar T. T é o tempo do A, é o tempo absoluto, tá? Porque o problema começa quando o A é lançado. O A vai ser lançado e aí começa o problema. Como o B tem 3 segundos a menos, tá? Então vai ser o tempo do A menos 3 segundos. Tá? Você poderia fazer assim também. O tempo do A seria igual ao tempo do B mais 3 segundos. Porque o A vai ter 3 segundos a mais de movimento que o B. Tá? Eu preferi colocar tempo de B igual ao tempo do A menos 3. Quer dizer, o B tem 3 segundos a menos de movimento do que o A. Ok? Desprezando a resistência do ar, quer dizer, queda livre, e adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, aquela mesma ideia, tá? A gravidade será negativa, então, gravidade menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Determine o instante e a altura de encontro, quer dizer, essa altura de encontro aí em relação ao zero, ao chão, né? Ou em relação ao ponto de lançamento. Bom, então vamos lá. Vamos montar a função horária do A e do B. Tá? A primeira função horária do A. Eu vou ter o seguinte. HA é igual a H0A então, HA, altura inicial do A, vamos deixar o zero, né? A gente pode chamar de zero. Eu poderia deixar H0A aqui, que vai ser igual a H0B também, depois eu iria acabar sumindo, tá? A velocidade inicial do A é 30, o tempo repete. Aqui 10 sobre 2, só que é negativo, porque a gravidade é negativa, menos 10 sobre 2, menos 5, t ao quadrado. Olha, esta é a função horária
do A. Ok? Vamos montar a função horária do B aqui. HB esse aqui é o tempo do B. Substituindo, então, está saindo do solo, igual a, V0B também é 30, só que o tempo do B vai ser T menos 3. Menos, né? 10 sobre 2, 5. T menos 3 elevado ao quadrado. Tá? Então a função horária do B será igual. Olha, vamos à propriedade distributiva aqui, né? Esse por esse por esse. Você tem 30t menos 90. Aqui, menos 5, que multiplica. Vamos levar o quadrado aqui primeiro. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então você tem que HB vai ser igual a 30t menos 90. Agora aqui a propriedade distributiva aqui dentro, né? Menos 5t ao quadrado, mais 30t, menos 45. Então HB vai ser igual a menos 5t ao quadrado, vou colocar na ordem aqui, né? 30t com 30t mais 60t. Menos 90 menos 45 menos 135. Olha, esta é a função horária do móvel B, com um detalhe. Essa função horária do móvel B só vai ser válida a partir do instante 3 segundos, né? Porque o A é lançado 3 segundos após o B é lançado. Então isso aqui é interessante até deixar aqui, ó, para um tempo maior ou igual a 3 segundos. Essa equação aqui ela vai ser... Se você jogar um tempo igual a zero aqui, por exemplo, vai dar uma altura negativa, como se o B estivesse aqui embaixo. Tá? Então, assim, essa é a função horária do B a partir do momento 3 segundos. Ok? Então, vamos lá. Eu quero saber o instante e a altura de encontro. Então, eu quero saber aqui na letra A qual é o instante e qual é a altura de encontro. Tá? Então, para achar o instante de encontro, eu vou igualar a altura A. Eu quero saber o instante em que a altura A é igual à altura B. Olha o que vai acontecer aqui no nosso problema. Você lança o corpo A, ele sobe, depois você lança o corpo B. Eles vão se cruzar. Eu quero saber o instante de encontro e aquela altura de encontro ali. Tá? Coincidentemente, tá, como eu lancei o A com 30 metros por segundo, você usando a equação horária V igual a V0 mais GT, em 3 segundos ele alcança a altura máxima. E é exatamente em 3 segundos que o B está sendo lançado. Então você vai observar aí que o B, que quando o A alcança a altura máxima, o B é lançado. Olha lá, o A vai alcançar a altura máxima e o B é lançado. Aí eles vão se cruzar. Tá? Eu quero saber o tempo de encontro e aquela altura de encontro ali, a partir do momento em que o A foi lançado aí. Tá? A ideia é essa. Então eu quero saber o instante e a altura de encontro. Então vamos lá, vamos fazer... Então vamos fazer aqui a altura de encontro. Eu quero saber o instante
em que HA será igual a HB. Então, HA 30T menos 5T ao quadrado. Isso vai ser igual a HB menos 5T ao quadrado mais 60T menos 135, tá? Passando 5T ao quadrado para cá para o primeiro membro, não vai simplificar? Ó, isso aqui simplifica com isso aqui, tá? Então, olha, passando o T para o primeiro membro, 30T menos 60T vai ser igual. Os números lá para o segundo membro é só menos 135 que está lá. Então eu vou ter aqui menos 30T, né? Menos 30T é igual a menos 135. Então o tempo, olha, tirando o sinal negativo ali e dividindo, eu terei 135 dividido por 30. Então esse tempo aí vai dar 135 dividido por 30, vai dar 4,5 segundos. 4 segundos e meio. Olha, esse é o instante de encontro a partir do momento em que o A foi lançado. Tá? 4 segundos e meio. Em que altura isso vai acontecer? Olha, vamos substituir aqui na equação horária do A, tá? Como HA é igual a 30T menos 5T ao quadrado, eu terei que a altura de A vai ser igual a 30 vezes 4,5 menos 5 vezes 4,5 elevado ao quadrado. Então, a altura de A, que vai ser a mesma altura de B, né? Vai ser 45 vezes 3, 135. Menos 5 vezes 4,5 elevado ao quadrado vai dar 20,25. Então, o HA será igual a 135 menos 5 vezes 20,25 dará 101,25. Olha, fazendo a diferença aqui, chegamos na altura. 135 menos 101,25 vai dar 33,75. Esta será a altura de encontro, 33,75 metros. Ok? Letra B. As velocidades dos corpos no instante de encontro. Observe novamente no esquema que, olha, no instante de encontro, o A vai estar descendo e o B vai estar subindo. Então o A vai ter uma velocidade negativa e o B uma velocidade positiva. Tá? Nós vamos ver isso nas equações. Então você vai ter, letra B então. Observe que na letra B, eu estou querendo a velocidade dos corpos no instante do encontro. Tá? Lembre-se o seguinte, quando o B é lançado, o A vai estar na altura máxima. Depois o B é lançado. Quando eles se cruzarem, o A vai estar descendo e o B vai estar subindo. Então nós vamos achar uma resposta negativa para o A e uma resposta positiva para o B.
Tá, mas vamos lá então. Para isso, ó, vamos pegar a primeira equação horária das velocidades do móvel A. Velocidade do A é igual à velocidade inicial do móvel A mais gravidade vezes o tempo. Função horária das velocidades para o móvel A. Então, VA é igual. Velocidade inicial do móvel A, quando ele foi lançado, ele tinha 30. A gravidade, menos 10, vezes o tempo. O tempo de encontro, 4,5 segundos. Então, você terá que a velocidade do móvel A no instante do encontro será 30 menos 45. Tá? Então, a velocidade do móvel A no instante do encontro equivale a menos 15 metros por segundo. Tá vendo? O negativo significa que o móvel A está descendo. Achamos aí a velocidade do A no momento do encontro. Agora vamos fazer a mesma coisa para o B. Que velocidade que o B vai ter? Olha, VB é igual a V0B, tá? Mais G vezes o tempo do B. Lembre-se que o tempo do B é o tempo do A menos 3 segundos. Tá? Então você vai ter assim, ó, VB é igual. Velocidade inicial do B também é 30. A gravidade, menos 10, vezes TB. Olha, vamos lembrar aqui em cima, hein? TB é igual a T menos 3. Tá? Então, TB vai ser igual, qual o tempo do A? 4,5 menos 3. Então, o tempo B é 1,5 segundos. Tá? Isso lá no instante de encontro. Para o B vai ter transcorrido apenas 1,5 segundos. Tá? Então, vou jogar aqui, ó, 1,5. Então, você terá que a velocidade do móvel B será igual a 30 menos 15. Então, a velocidade do móvel B será de 15 metros por segundo. Está vendo? Em módulo, coincidentemente, igual à velocidade do A nesse problema. Tá? Só nesse problema, hein, gente? Tá bom? Então, lá, o A estava descendo e o B estava subindo. Né? Vamos rever aqui novamente o esqueminha aqui, ó. Eu lanço o A, tá? Em 3 segundos ele chega na altura máxima e o B é lançado. Em 4 segundos e meio os dois se cruzam. O A estava descendo com menos 15 metros por segundo e o B estava subindo com 15 metros por segundo. Tá bom? Bom, termina aqui, olha, gente, lançamento, queda livre e lançamentos verticais, tá? Foi tudo dado aí, vocês podem desenvolver agora os exercícios, é bom, tá? Eu vou deixar exercícios também na página principal, mais exercícios, tá? Vou tentar fazer o máximo aí. Fica faltando só proporções de Galileu, tá? Nem todo livro tem essa proporção de Galileu, tá? Nem todos os colégios também dão essa proporção de Galileu. Então fica aí, você observa com o seu professor. Se ele deu a proporção de Galileu, se você achar que é importante estudar, vai estar no próximo capítulo, na aula 12. Tá? Caso contrário, você já pode pular para a parte vetorial, tá? Que nós vamos chegar, né, na dinâmica. Ok? Bom, para terminar essa aula eu usei 2 vídeos, tá? Vou deixar claro aqui o endereço aí, olha. Tá? São os dois vídeos, né? Um dos paraquedistas pulando, né? Fazendo aquela figura, e do Brian Cox. Tá? Tá aí o endereço que eu retirei na realidade do YouTube. Eu fiz alguns cortes ali. Dá para você ver o vídeo completo nesses endereços. Ok? Então até a próxima aula.